Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, tá fazendo um frio lascado. Eu tô aqui me concentrando para não tremer e atrapalhar a gravação do nosso vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou reagir a 5 vídeos. Eu já gravei as reações, não é? E durante a gravação dessas reações, desses vídeos, eu lembrei de um relato que também eu vou contar nesse vídeo de hoje para vocês, logo depois das reações aí que vocês verão de nossos vídeos de hoje. Assiste aí. Hoje, você vai ver mulheres que trocaram homens de valor por vagabundos e agora estão chorando as consequências. Arrependimento, ilusão e escolhas erradas. Fica até o final, porque cada caso é uma lição de como desprezar um homem de verdade pode custar caro. Vocês também viram o vídeo da menina que falou que estava saindo com 2 contatinhos. Só que um desses contatinhos era um menino muito calmo, muito tranquilo. Daqueles estilos de menino que te leva pra ir num restaurante legal, vocês jantam, depois vocês voltam pra casa pra assistir Netflix. Então, esse modelinho aí. E o outro contatinho dela era um contatinho meio vida louca, que levava ela pra uns rolê muito legal, muito mirabolante, que depois ela voltava ali meio com o coração acelerado. Aí ela falou que tava nutrindo sentimentos pelos dois, porém, um pouco mais por esse menino vida louca, por ele proporcionar pra ela coisas mirabolantes que o outro não fazia. Aí, ela disse que com o tempo depois, mais ou menos umas semanas depois, esse menininho bonzinho, legal, pediu ela em namoro. Só que ela disse que na hora que ele pediu ela em namoro, ela não conseguiu aceitar, porque ela viu que ela não tinha sentimento suficiente pra namorar com esse cara. Ela tinha sentimento suficiente pra namorar com o menino vida louca, que era o que deixava ela ali com muitas loucuras no coração. Só que aí ela pegou, negou o pedido desse menino. E aí esse menino, lógico, não querendo ficar só de ficandinho, falou pra ela que então, se não era pra namorar, ele não queria mais ela, porque ele queria algo sério. Aí ele foi e saiu da vida dela. Ela ficou simplesmente à mercê deste outro cara vida louca. Só que ela tava fazendo fé nesse cara vida louca pedir ela em namoro, mas o rapaz não se movimentava, ele não pedia ela em namoro de jeito nenhum. E ela disse que tinha soltado várias e várias indiretas, porque ela dispensou o outro, ou seja, tava ali só com um só, querendo alguma coisa com ele, e ele não se mexia. Até que um belo dia, eles estavam em um belo rolezinho, daqueles que ela sempre ia com ele, e ela disse que chegou uma menina junto do rolê que eles estavam, a menina com a barriguinha já bem aparente, dizendo que tava grávida desse menininho que ela tava saindo. E disse que queria pegar ela no cacete, porque esse menino que ela tava saindo tinha um relacionamento sério com ela, e ela descobriu que essa menininha era amante. E ela ficou de boca aberta, porque ela pensou, caramba, como é que eu dispenso um menino da hora, legal, fazendo fé nesse menino vida louca, esse menino vida louca agora tem namorada e a namorada dele tá grávida, ou seja, agora não tem ninguém. Menina, me desculpe se você vê esse meu vídeo, mas eu acho que foi bem feito pra você, porque você tava ali com a faca e o queijo prato na mão, você resolveu não cortar e partir pra mussarela? Mulher, que é isso? Como é que a pessoa tá com 2 carinhos? O primeiro que você já começa errado e tá com 2 carinhos, porque tipo assim, mulher, pelo amor de Deus, né? Logo 2, que é isso mesmo. Aí um dos meninos, justamente o menino bom, o menino de qualidade, o menino verificado, vai te pedir namoro e tu pega e não aceita, com fé no outro menino, porque o menino é vida louca e te proporciona coisas loucuras no coração. Essas coisas loucuras no coração que esse menino te proporciona, era só ali, mulher. Ó, aí, tá vendo coisas loucas no seu coração? Depois que a atual namorada dele foi atrás de você, com o bucho pelas goelas, grávida dele. É, minha querida, claro que ele não ia te pedir namoro, ele já namorava. Mas enfim, amigas, o babado foi esse. Eu fiquei tipo assim, mulher, faz esse vídeo não, que vergonha. Eu teria vergonha de falar isso na rede social. Essa história mostra exatamente o problema da geração atual. Mulheres confundindo adrenalina com amor. Trocam estabilidade e caráter por emoção passageira. O rapaz calmo, trabalhador e sério, que queria compromisso, foi descartado em nome da emoção do momento com um cara irresponsável. O resultado? Engano, humilhação e arrependimento. Mulher que prefere o vida louca nunca vai entender o valor de um homem de verdade, até sentir na pele as consequências da própria escolha. Ela queria emoção e tomou no brioco. Eu chamo isso de burrice. Grande parte das mulheres tem decisões erradas. Eu chamo de burrice. Eu não posso chamar de mais nada. Prendemos neste momento essa moça aqui por tentativa de homicídio qualificado. Violência doméstica contra homens. Muita gente não gosta de falar, mas deixa eu falar uma coisa aqui. O que está crescendo de ocorrências nas quais homens estão sendo vítimas fisicamente, tá? É incrível. Ela que passou um pedaço de caco de vidro no pescoço do seu companheiro. Ele só não veio a óbito por circunstâncias assim, por Deus mesmo. Ela que já tem uma tentativa de homicídio, também relacionada ao seu companheiro, e agora ela diz que foi só para lesioná-lo, não foi para matá-lo. Olha, passar caco de vidro no pescoço, se não for para matar, é para quê? Então ela está sendo enquadrada neste crime, mas eu quero deixar um alerta também, não só para violência
violência doméstica contra a mulher, mas também violência doméstica contra homens da cadeia. Vai levar a canetada. Isso é inaceitável. Ora, quer dizer então que nós temos, bateu em mulher é crime, beleza, crime. Mas também se o homem for agredido, também a mulher vai pra cadeia. Mais um caso de violência doméstica contra os homens. Como vocês estão vendo aqui, essa mulher, ela acaba de ser presa em flagrante pela Polícia Militar e eu homologuei. Estamos lavrando auto de prisão. Eu quero explicar porque a gente fala muito de violência doméstica contra mulher, mas esquecemos da violência doméstica contra os homens, que é aplicável também. Ela que teve uma união estável com a atual vítima por 22 anos. Tiveram 2 filhos. No ano passado, em novembro, eles se separaram. E desde novembro do ano passado, ela não para de atormentar o ex-companheiro dela. Com ameaças, com perseguição, com furtos. E desta vez ela foi flagrada furtando bens do seu companheiro, do seu ex-companheiro, documentos, ferramentas, e foi abordada pela polícia militar em estado de flagrante. Se não bastasse, também ela estava embriagada, incorrendo em mais um crime, que é embriaguez ao volante. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela estava praticando violência doméstica contra os ex-companheiros dela, perseguindo e para subtraindo. Ela foi enquadrada também nesse furto qualificado. E o que mais chama a atenção é que durante todo esse período após a separação, ela foi lá e pediu medidas protetivas que foram deferidas pelo Poder Judiciário, mas que, na verdade, quem tinha que ter medidas protetivas era o seu ex-companheiro. Então, o que nós estamos percebendo é uma situação que nós temos que repensar muitos pontos da legislação. Tem violência doméstica contra a mulher? Tem. Tem que levar cadeia e canetada o homem que bate mulher. Mas tem que levar cadeia também a mulher que bate, furta e persegue o homem. Então, que fica aqui essa mensagem. Vai dormir na cheirosinha. Furto qualificado, embriaguez ao volante e, além disso, desacatou os policiais militares. 3 crimes que não cabe fiança. E repito, vai dormir na cheirosinha. E a caneta com tinta flagrante neles. Eu fiquei sabendo que a Lei Maria da Penha vai mudar um negócio aí. Falsas acusações de crime terão penas de 2 anos. As mulheres que mentirem com relação a crimes. Eu acho uma lei injusta e eu acho que deveria ser proporcional ao crime que a mulher acusar falsamente. Se o crime é de 30 anos, que ela pague 30 anos por falsas acusações. Os homens vão acabar ficando completamente sozinhos. Então, assim, gente, vocês precisam começar a cavar mais fundo se vocês não quiserem acabar sozinhos. Porque vocês vão acabar sozinhos. Isso é muito, muito sério. Eu tô vendo já acontecendo com pessoas muito próximas. Não é 1, 2, 3, 4 ou 5, gente. São muitas pessoas, muitos homens que estão ficando sozinhas, que estão ficando com um sentimento de solidão, porque simplesmente se recusam a trabalhar internamente aquilo que precisa ser trabalhado. Vocês precisam ser mais honestos com as pessoas, mas principalmente com vocês mesmos. Precisa sim botar o dedo na ferida, precisa sim ficar desconfortável, precisa chorar, precisa ficar com raiva, precisa se isolar às vezes no meio da sociedade, precisa parar de ficar olhando pros outros e pensando que todos os problemas são porque as mulheres não são como antigamente. As mulheres simplesmente têm mais voz hoje. Essa é a diferença, basicamente. É por isso que as relações estão tão diferentes do que costumavam ser. Porque hoje as mulheres não se calam mais. Então talvez seja o momento de entender o porquê é que as mulheres precisam falar, o que é que elas estão falando, por que elas estão falando. Doutor, melhor solteiro do que mal casado? Exatamente, meu caro. Entenda. Para pressionar os homens a permanecer ou mesmo aceitar um relacionamento ruim, a nossa sociedade criou um mito do velho solitário que vai morrer ali sozinho, abandonado. Nada disso vai acontecer, meu digníssimo. Inclusive, é até mais fácil você estabelecer um relacionamento quando você estiver mais velho, mais rico, amadurecido emocionalmente, intelectualmente, profissionalmente, do que no início de sua fase adulta. Hoje, 2025, meu digníssimo, um homem solteiro tem todos os serviços aí na palma de sua mão, meu caro. Se ele paga uma faxineira e arruma a casa e tem disciplina, meu caro, a casa dele permanece arrumada a semana inteira. Qualquer serviço de alimentação saudável ou mesmo não saudável está aí à sua disposição. Portanto, meu digníssimo, a nossa sociedade é capaz de abrigar qualquer projeto de felicidade. Tenha certeza de uma coisa, meu caro: paz é o estado de felicidade mais profundo que um homem pode experimentar na vida. É simples assim. Um forte abraço.
O verdadeiro objetivo do homem é achar uma mulher digna, e quando não acha, o objetivo é ficar sozinho, antes só do que mal acompanhado. Entenderam, né? Por que que os homens estão com medo de se relacionar? Gente, eu quis muito abordar esse assunto nesse vídeo porque eu vejo que não é muito falado. Eu vejo as mulheres solteiras falando, nossa, tá muito difícil arrumar um cara bacana, e de fato tá mesmo. Eu sou casada, mas a gente vê que isso é uma reclamação geral. Mas assim, se a gente for a fundo, dá pra entender a cabeça dos homens. Você sabia que hoje muitos homens, de fato, eles estão muito resistentes a ter uma relação por medo de golpe? Pasmem, gente, tem mulher que faz uma falsa acusação na Lei Maria da Penha com a finalidade somente de obter algum benefício financeiro. E que fique claro, eu não tô aqui pra passar pano pra homem abusador, mas eu também não passo pano pra mulher interesseira. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, você começa a namorar um cara e começa a morar com ele. Você vai pra casa dele e começa a morar com ele. Aí vocês têm alguma discussão, você abre uma queixa contra ele na Lei Maria da Penha, porém é uma falsa queixa. Até o cara provar que a sua queixa é falsa, o cara pode simplesmente ser expulso da casa dele, a mulher ficar lá e aconteceu o famoso golpe de patrimônio. Ela simplesmente limpa a casa do cara. Isso não é história de filme não, gente. Tá cheio de casos assim, é só vocês procurarem na internet. Mesma forma também que eles têm muita resistência da tal pensão socioafetiva. Inclusive, eu já fiz vídeo falando aqui que é quando o cara começa a namorar uma mulher que tem filho, e quando eles separam, se essa mulher comprovar na justiça que ele tinha algum elo com o filho dela, ele simplesmente tem que pagar pensão pra um filho que não é dele. E não para por aí não. Eles têm um outro medo também desbloqueado da cabeça deles. Sabe qual que é? Os caras hoje, eles estão com medo de qualquer atitude deles ser confundida com assédio. Eu não tô aqui pra passar pano pra macho, não. Porque tem sim homem violento, homem que abusa. E pra esses homens, gente, tem as devidas punições e eles têm sim que ser punidos. Mas aqui eu tô falando é da atitude de má fé, de má índole de algumas mulheres. Isso precisa ser falado, sabe por quê? Porque por causa de uma ou outra, eles acabam assim, generalizando, criando esse bloqueio e não querendo mais se relacionar com ninguém. Mas quando aparece a mulher digna, o homem deve casar, respeitá-la e protegê-la, cuidar bem dela. Mas não sendo assim, como eu disse, antes só do que mal acompanhado. Bem interessante esses assuntos aí, não é? E devido a esses vídeos que nós vimos aí agora, eu lembrei de um relato de um cara que era casado há 15 anos, tinha um casal de filhos, o menino mais velho, 15 anos, e tinha uma menina de 8 anos. O casamento não era assim perfeito, mas ele trabalhava bastante, não é? E, por último, nos últimos anos, estava acontecendo um negócio interessante. A esposa, ela ficava arrumando briga à toa com o cara. Brigava muito com ele. Tipo aquelas brigas para fazer com que ele saísse da casa. Ela ficaria só com as crianças. Aí depois se reconciliavam. Por final, ela fez falsas acusações de agressão por parte dele. E ele chegou até a ser preso por essas falsas acusações. Pediu medida restritiva, não é? Para ele ficar afastado dela. E numa dessas, a mãe do rapaz, já que ele não podia ir na casa dele ver os filhos, a mãe foi lá fazer uma visita. E nessa visita, a mãe dele encontrou a nora, não é? Que é a esposa do filho, né? Na cama com o marido dela. Quer dizer, a esposa desse relato era a amante do pai do marido dela. Estão entendendo? Aí teve um bafafá, uma briga. Eles agrediram ela. Essa senhora foi agredida pelo marido e pela nora, não é? Espancaram ela. E nisso, quando o rapaz soube do ocorrido, ele foi atrás do pai dele, que muito macho, muito corajoso, fugiu para a cidade vizinha onde morava o irmão, que é tio desse rapaz do relato, dessa história que eu estou contando para vocês. E esse rapaz foi lá, o tio não se meteu, ficou indignado com o irmão de ter pego a esposa do filho, do próprio filho, né?
e ele deu uma sova no pai dele. Ele quebrou o pai dele todinho. E o pai dele era aquele típico machão, né? Pegador. Mas o cara era desaforado. Falou na frente de todo mundo, humilhando mais uma vez o filho, dizendo: eu pego a sua mulher desde antes de você casar, desde a época que você namorava com ela. O seu casal de filhos, na verdade, são meus. Eles são meus filhos, não são seus. Eu sou muito mais homem que você, muito maior. Você é um frouxo. Você só sustentava ela, mas o grande amor dela sou eu. Ele foi e voltou, enxugou mais ainda o pai, danificando mais ainda ele. Aí o pai ficou jurando que ia pegar ele, ia atrás dele, para tirar a vida dele. Só que nesse meio tempo, ele foi preso, porque ele estava foragido da cidade, porque ele espancou a esposa dele, né? Com a ajuda da esposa, da nora, né? Da esposa do filho dele, e ela também foi presa. As crianças, inicialmente, ficaram com a senhora. Ele não queria saber de contato mais com as crianças, porque ele ficou na dúvida. Fez os exames de DNA que comprovaram que as crianças realmente não eram filhos dele. O casal era filho do pai dele. Na verdade, eram irmãos dele. Olha só que absurdo. E esse cara foi seguindo a vida. O pai dele permaneceu um tempo preso e a ex-esposa, porque ele separou, né, saiu dali e foi embora com as crianças. A justiça ainda é um negócio interessante, não é? Parabeniza, não é, as pessoas que fazem coisas erradas, não é? Ela ficou com a guarda das crianças, só que sem a pensão. A pensão agora quem teria que dar é o pai das crianças, que era antigamente chamado de avô, não é? E nisso, esse cara ficou sabendo que o pai dele andava falando na prisão que quando saísse ia atrás dele para ceifar a vida dele, não é? E ele somente ficou aguardando, não é? Porque era um cara assim, calmo, paciente, calmo até demais, para dizer a verdade para vocês. Só que ele tinha amigos, e esses amigos ficaram indignados com essa situação. Quando o pai dele saiu e foi voltar para a cidade, os amigos dele pegaram o pai dele e fizeram mais um carinho, ou alguns carinhos a mais nele, não é? Só que esses carinhos que eles fizeram inutilizaram o cara. Ele perdeu a capacidade de andar, se é que vocês me entendem. Esses amigos eram amigos mesmo. Eles queriam proteger o cara. Estão entendendo? E deram uma ordem para esse coroa safado, para que ele sumisse da cidade. Aí o coroa, já aterrorizado e todo cagado, foi para onde estava a ex-nora, não é? Ou ex-mulher do filho dele. Não é? Foi para lá viverem juntos. E nisso, esse rapaz do relato, ele ficou assim, indignado com a vida. Indignado com a injustiça que tanto ele quanto a mãe dele sofreram. Eu vi uma pessoa falando esses dias numa rede social que as pessoas boas sofrem. É como se fosse uma forma de serem treinadas para algo maior que tem no nosso caminho. Eu já confesso dizendo que eu acho isso totalmente injusto, não é? Mas quando a gente vê relatos desse tipo, onde acontecem coisas justas com as pessoas que fizeram o mal, a gente já entende que às vezes tem que ter mais paciência. Vocês viram que eu citei algumas coisas dos relatos, não é? Falsas acusações, não é? Mulheres escolhendo errado. Olha só, esse cara, ele indignado, mas os colegas tentaram levar ele para a igreja. Aí ele conheceu uma garota na igreja que era bem mais nova do que ele. Antes eu tenho que fazer uma observação aqui. Gente, se você é um homem coroa, digamos assim, acima dos 40, não tentem ficar com mulheres com menos de 30 anos, não. Sabe por quê? Porque a maioria é imatura.
a maioria, a mentalidade é diferente, porque são de gerações diferentes. Estão entendendo? Antigamente eu achava que tinha algumas que eram maduras, mas vendo o comportamento, eu observo que não, né? É claro que tem pessoas adultas e mais velhas, acima dos 40, que ainda são infantiloides, não é? Isso é normal. Isso depende de cada pessoa, não é? Mas na maioria, as mulheres de 30 anos para cima, e daqui a algum tempo vai ser as de 35 para cima, elas são mais maduras. É isso que eu estou querendo dizer. Aí esse rapaz ficou ali e parecia que ela gostava dele, e os dois já fazendo planos. Algumas pessoas apoiavam, outras achavam que não deveria seguir em frente por conta da diferença de idade, não é? Outras pessoas falavam com relação à questão financeira, não é? Porque era um cara pobre e tal, já sofrido, que tinha acontecido aquela coisa absurda na vida dele, de saber que o pai era o pai dos filhos que ele achava que era dele, não é? Já tinha esse sofrimento todo. E a moça, ouvindo conversas de pessoas que se diziam boas pessoas e que queriam ajudá-la, colocaram na cabeça dela para que ela procurasse um cara que tivesse recursos. Estão entendendo? Aí ela foi atrás de um cara que tinha recursos, deixando aquele cara, né, o principal do relato aqui, dentro d'água. Ele ficou desolado. O cara perdeu a esperança em tudo na vida. E ele se afastou de tudo. Ele resolveu ir para outra cidade, bem longe daquela ali que eles estavam, não é? E seguiu a vida dele. E sumiu. Nessa história, agora a gente passa a ouvir as outras coisas. Lembra do pai dele e da ex-esposa dele? Então, o pai dele estava de cama. Ele não andava mais, não é? Porque ele foi danificado seriamente na coluna. Aquela vez que os amigos do filho dele, né, corrigiram ele, impedindo de que ele ceifasse a vida do próprio filho, né? E a mulher dele, a ex, ela desenvolveu uma doença incurável. Olha que interessante. Aí você pensa, nossa, você está desejando a morte de alguém? Não, eu não acho certo. De ninguém, nem de inimigo. A gente não pode desejar a morte de ninguém. Só que o sofrimento que ela está colhendo foi pelas maldades que ela fez. Então é justo que ela esteja passando por isso, e ele também. E ele não vai ter ninguém para cuidar dele. Estão entendendo? Mesmo que eles tenham um casal de filhos, são novos ainda. Ele vai ficar dentro d'água e ela provavelmente vai bater as botas. E voltando agora para aquela menina lá da igreja que foi atrás dos seus sonhos financeiros, não é? O que acontece? Ela se desenvolveu com um rapaz, filho de pessoas ricas, e foi lá se desenvolvendo, começou a ser usada, não é? E usada, e usada, e usada, e usada. Ela achou que ela iria casar, inclusive quando eu vi o relato eu achei também que iria casar. Ela engravidou, só que o meliante meteu o pé. Ele não quis assumir e sumiu no mundo. Ele não queria ser pai. Ele só queria comê-la. Estão entendendo? Quer dizer, tem a ver com um dos vídeos que foi falado. Muitas mulheres deixam de escolher o cara bom, o cara correto, para pegar aquele cara que traz adrenalina para elas. É por conta da burrice. Isso é explicado cientificamente. Pessoas burras erram, pessoas inteligentes acertam. Isso é explicado. Todo mundo sabe disso, né? E eu não estou sendo debochado, não. Eu estou sendo realista. Se você busca emoção, não case. Porque um dia essa adrenalina, ela acaba. Você perde aquela força inicial da adrenalina que você tinha no início. Isso vale para os dois lados.
até para o cara que você escolheu, que é doidão, que é malucão, noiadão. Vocês sabiam disso, né? Tem muita mulher ficando com caras que elas sabem que fazem uso de substâncias ilícitas. Elas sabem que o cara tem amante em todos os lugares e mesmo assim ficam com o cara por conta da emoção, da adrenalina e também por conta do dinheiro, né? Vocês acham que isso vale a pena? Você se vender para alguém e a pessoa pode fazer o que quiser, te trair, te humilhar, bagunçar, agredir, e você continua com a pessoa? Isso vale a pena? Respondam isso para mim. Eu sou muito curioso para saber a forma que pessoas de hospício, digo, pessoas que fazem esse tipo de coisa, a forma que pensam. Eu sou muito curioso para saber, porque deve ter alguma explicação. Alguma pancada quando era bebê, caiu do berço de cabeça, né? Pode ser. Ou pode ser também a alimentação. Tem gente que se alimenta mal durante a vida e o cérebro não desenvolve corretamente. Ou também pode ser alguma doença que a pessoa tenha e não saiba, não é? Não foi num psicólogo ou num psiquiatra para, né, descobrir que tem algum problema mental. Pode ser isso também. Mas eu ainda penso que deva ser a burrice mesmo. E é uma grande parte das pessoas que são assim, não é? Com suas escolhas erradas, algumas até se arrependem. Mas aí já é tarde demais. E eu tô dando esse sorrisinho aqui, sabe por quê? Porque é muito bom você assistir programas humorísticos, onde tem palhaços fazendo a gente rir, né? Com as suas escolhas erradas e seus arrependimentos tardios. É muito interessante. Até arrepia. Pode ter certeza disso. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.